No Impressões de hoje, o destaque é Nivaldo Magalhães, presidente da gestão unificada que envolve EMEPA, Interpa e Emater. Vamos conhecer a história desse paraibano que, além da agricultura, tem paixão pela poesia. Para nós, ele fala dos avanços tecnológicos no campo e do trabalho de regularização fundiária em terras paraibanas. A conversa é agora no programa Impressões. Olá, então a nossa conversa a partir de agora no programa Impressões é com o Nivaldo Magalhães, presidente da gestão unificada que envolve EMEPA, Interpa e Emater. Doutor Nivaldo, seja bem-vindo ao programa Impressões. Muito obrigado, prazer nosso estar aqui. Muito bem, a gente começa esse bate-papo falando um pouco sobre a sua trajetória, a sua vida. Nasceu onde? Aqui na Paraíba? É uma história interessante, porque eu sou filho natural de Ibiara, mas sou nascido em Santana de Mangueira. Ibiara é sertão. Ibiara é sertão, no Vale do Piancó. Certo. Então eu sou filho natural de Ibiara, mas naquela época, nascido em Santana, Santana era distrito. Então eu nasci em Santana, sou filho natural de Ibiara e sou naturalizado esperancense, com título de cidadania. Lá já estou há 40 anos, lá em Esperança, aqui no Agreste. Me casei e erradiquei minha família lá na cidade de Esperança e tenho cidadania de Lagoa de Roça, de Várzea e de Salgadinho. O senhor, como é que deu essa trajetória também na área do estudo? Eu fiz o concurso naquela época, graças a Deus, era mais fácil as coisas, eram mais fáceis. Eu terminei o técnico agrícola, técnico agropecuária, em Jundiaí, no Rio Grande do Norte. Algumas pessoas do Vale do Piancó iam para lá e foram levando nós outros. E acabei terminando o técnico agropecuária em 76, em dezembro, em fevereiro já estava fazendo o concurso, em abril já estava trabalhando. Então, já completei 40 anos de carreira de extensionista rural na Emater Paraíba e, coincidentemente, esses 40 anos em Esperança. 40 anos lá na cidade de Esperança, onde me casei e lá fui vereador, participei de associações, da vida social também da cidade. Seu pai fazia... Meu pai era escrivão de polícia, era funcionário público, naquele tempo era carcereiro, né? Era quem fazia os processos e depois veio a Telpa, né? E ele passou a prestar serviço na Telpa, ele era o letrado, né? Que eram as pessoas que conheciam naquele tempo. E aí ele passou a trabalhar no telefone, no sistema de telefone lá em Ibiara, mas como funcionário público. Minha mãe era do lar, né? E meu pai, funcionário público, nós tínhamos 12 filhos de 2 casamentos. Meu pai ficou viúvo, casou, tinha 4 filhos, depois mais 8 filhos com a minha mãe. Hoje nós somos 8 irmãos, 4 já vieram a óbitos. Muito bem. O senhor assumiu a presidência da gestão integrada desde quando? Assumi a presidência em janeiro de 2015, né? Eu fui em 2003 a 2009, eu fui presidente da Emater e depois passei 2 anos em Esperança novamente como extensionista. Fui convocado já no governo Ricardo para ser presidente do Interpa. Passei 4 anos, 2011 a 2014, né, no Interpa. E em 2015 fui convidado pelo governador Ricardo Coutinho para assumir a gestão unificada. Então, por que esse resultado dessa unificação? Por que a unificação de 3 órgãos diferentes? Olha, o governador, ele gosta muito de fazer essas coisas assim, ele tem algumas ideias e gosta de colocar em prática, né? Ele não se assombra com isso, não. É um projeto inédito no Brasil, nenhum estado tinha esse modelo. Tinha um modelo de fusão. Na hora que você fala em fusão, o funcionário dos órgãos já ficam loucos, porque você junta regimes diferenciados. Você imagina se juntar, eu presido ao mesmo tempo o Instituto de Terras, que é o Interpa, a EMEPA, que é a empresa de pesquisa, e a Emater, que é a extensão rural. E são 3 regimes diferentes. O Interpa é um estatutário, né, uma indireta, mas estatutária. A EMEPA é uma SA e a Emater é uma seletista. Se você faz a fusão, você teria 3 regimes diferenciados e aí viria a história da isonomia, muita coisa. No modelo que o governador criou, ele criou um modelo em que apenas a administração é uma só. Então sou eu, como presidente das 3, eu sou presidente de cada uma, só que na medida provisória o presidente de uma pode presidir as 3. E o Dr. Jean Queiroga, que é o diretor administrativo. Então é um presidente e um diretor administrativo que administra a gestão unificada.
os regimes permaneceram os mesmos, o organograma os mesmos, e ele manteve os 3 diretores técnicos. É uma medida realmente muito inteligente. Então, nós temos o diretor técnico da EMEPA, que é o Dr. Vlaminck, ele é quem cuida de toda a parte técnica, que são empresas, na realidade, eminentemente técnicas. E nós temos o diretor técnico do INTERPA, que é o Instituto de Terra, que é o Dr. Francisco Elias, e temos na EMEPA o Dr. Manuel Duré, que era presidente da EMEPA. Então, com esse modelo, as coordenadorias, os núcleos, etc., eles permanecem intactos. Aí você me perguntar, como é que você consegue administrar 3 empresas ao mesmo tempo? É algo meio improvável, né? É meio maluco. Eu já fui, como disse, presidente da Emater por 6 anos. Já havia sido presidente do INTERPA por 4. E como a EMEPA é pesquisa, não estaria tão difícil, não estaria tão longe também de presidi-la. Então ficou muito mais fácil para presidir as 3 empresas, eu já conhecendo. E aí também criamos o modelo, né? Quem ensina a gemer é a dor. Então foi o que a gente fez. Na BR-230, onde funcionava a sede administrativa da Emater, nós criamos a sede administrativa da gestão unificada. Então, naquele prédio ali, vizinho ao São Brás, funciona apenas a parte administrativa das 3 empresas. Se você chegar lá e quiser falar com o jurídico de qualquer uma, está lá os 3 jurídicos com suas salas reservadas. Mesma coisa para o recurso humano, transporte, etc. Então, com isso, nós conseguimos facilitar a papelada. É muito papel, é muita coisa. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que se dá esse trabalho para gerir todas essas 3 áreas, não é? Como é que se dá, né, o trabalho, quem está contigo para fazer toda essa questão? Perfeito. Veja bem, os funcionários, os servidores das 3 empresas já estão conscientes, até porque já temos mais de 2 anos, e eles já, inclusive, chamam não mais gestão unificada, mas GU. Então, já se chama funcionário da GU. Ninguém identifica mais quem é EMEPA, quem é Emater, quem é INTERPA, cada um sabendo as suas funções. Então, com isso, facilita bastante, porque eu vou te dar um exemplo. Nós tínhamos no crédito fundiário, que é um trabalho do INTERPA, e a gente pode até detalhar mais isso aqui, que é importante, nós tínhamos apenas 5 funcionários antes da gestão unificada. Com a gestão unificada, nós temos 50. Por quê? Porque a Emater hoje é uma das empresas de maior capilaridade do estado. Nós estamos presentes em todos os municípios do estado da Paraíba. Então, o que é que aconteceu? Nós tínhamos que mandar 2 pessoas, 2 fiscais, para poder fazer uma avaliação para uma compra de terra pelo crédito fundiário. Tinha que mandar daqui de uma pessoa. E a gente com 5 pessoas, como é que resolvia isso? Então, nós cadastramos na Emater, nós tínhamos 15 regiões administrativas, então nós temos só aí 30 funcionários, nós aumentamos. E aí, com a junção, nós juntamos também o núcleo de crédito da Emater com o núcleo de crédito do INTERPA. Como é que funciona isso na prática, para ser mais direto ali? Nós temos em Gurien, por exemplo, um proprietário que é um exemplo patente disso. Nós compramos uma terra para ele pelo crédito fundiário, que é o INTERPA. Nós fizemos a alocação de um projeto de energia solar para ele fazer a irrigação, que é a EMEPA, foi pesquisa da EMEPA, e fizemos o PRONAF para que ele tivesse as condições de tocar a horta e de vender o seu produto, e ainda mais temos o PENA e o PA para aquisição. Então aí você tem a terra pelo INTERPA, você tem a pesquisa com a EMEPA, e aí você tem a extensão rural, a assistência técnica pela Emater. E isso é bacana. E por falar nisso, essa questão da energia fotovoltaica, que está muito em voga, e o governador defende isso com muita propriedade, fez lançamento em palácio desse programa, a Paraíba está bem avançado, é a oportunidade do agricultor ter de fazer um empréstimo com financiamento do Banco do Nordeste com juro de apenas 2,5% ao ano, ele colocar na sua propriedade, digamos que ele queira fazer hortaliça, irrigação, ou queira fazer capinagem ou palma, ou ele tem uma criação de galinha, ou ele tem uma pequena indústria, então ele coloca a energia solar com esse projeto da Emater, e aí o que acontece? Ele joga essa energia em rede, na casa dele, no sítio, se ele tiver uma casa na cidade, essa energia compensa a energia que ele paga na cidade. Ele cobre toda a sua energia na propriedade. E
com 6 anos, com esse financiamento, os nossos técnicos já têm esse projeto, tanto na pesquisa como na extensão, o agricultor passa a ser dono da sua própria energia, pagando apenas aquela taxa que é normal para existir, para poder ter energia na sua casa. Então isso é uma economia fantástica. Esse projeto nós temos já na região de Itabaiana muito avançado. Essa semana, amanhã, nós temos um workshop lá. Nós já fizemos 6 projetos essa semana. O agricultor que interessar fazer a energia solar na sua propriedade, basta procurar o técnico da EMATER em qualquer município da Paraíba, que nesse convênio em parceria com o Banco do Nordeste, o governador, através de um termo de cooperação técnica, assegurou 10 milhões por mês durante 5 anos. É um projeto importante, onde a gente junta a terra, a pesquisa e a extensão para fazer esse trabalho. Muito bem, nós vamos agora ao intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar com essa conversa com Nivaldo Magalhães, presidente da Gestão Unificada. Daqui a pouquinho. De volta com o programa Impressões. Hoje uma conversa com o presidente da Gestão Unificada, Nivaldo Magalhães. Doutor Nivaldo, o senhor falou sobre esses 3 segmentos, a EMEPA, a Interpa e a EMATER, cada um com a sua missão, mas de uma forma integrada. Me diz uma coisa, como está o avanço, né, na área de tecnologia, né, na área da produção, já que nós estamos vivendo nos últimos anos a questão da crise hídrica com relação à seca e isso dificulta a produção. Como é que vocês têm trabalhado isso? Olha, nós temos trabalhado utilizando aquilo que o potencial d'água ajuda a fazer, né? Que são as hortaliças, são os pequenos quintais produtivos. Agora nós estamos recuperando a cultura do algodão na Paraíba, né? Nós temos um projeto Algodão Paraíba, nós estamos retomando com 200 hectares em várias propriedades, onde tem também aquela aguação chamada aguação de emergência, né? Aquela que você ajuda apenas, não precisa aguar o tempo todo, né? A irrigação de manutenção. Então, estamos recuperando a cultura do algodão. A Paraíba avançou muito no governo Ricardo na questão também de palma forrageira, devido à questão da falta d'água, né? E é uma das forragens que pode ajudar o rebanho a ser socorrido. Então, nós avançamos bastante nisso aí e estamos incrementando agora, em parceria com o governo federal, através de um projeto chamado Dom Elde, onde nós vamos recuperar bastante a cultura de palma aqui também na assistência técnica. E aí, a tecnologia nos obrigou a fazer as chamadas barragens subterrâneas. A Paraíba, eu acho que é um dos estados do Nordeste mais avançado em barragem subterrânea, até porque o governador, ao criar a Secretaria da Agricultura Familiar, em parceria com as prefeituras, ele incentivou a construção de mais de 1000 barragens subterrâneas. E um trabalho muito importante a tudo isso, porque dizem que o bom agricultor não é aquele que produz bem o seu produto, é aquele que bem comercializa aquilo que produziu. Mas você produz e não tem a quem comercializar, vai fazer o que com o produto, né? Você mata a fome, mas vai ficar aperreado financeiramente. E aí, nós temos os projetos, o PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, e tem o PENAI, que é o Programa Nacional de Aquisição da Merenda Escolar. E nisso, o governo da Paraíba lançou também recentemente, o governador dá um apoio muito grande nessa área da agricultura familiar, além do apoio que ele dá com assistência técnica, com os projetos. Nivaldo, há uma mudança, questão de leis com relação à propriedade, e o Interpa tem um papel fundamental nessa questão da regularização fundiária. Isso, e aí é importante, aí eu chamo a atenção do telespectador, porque se você não tem uma propriedade, mas você deve ter algum parente que tem, né? E aí vem aquela história quando chega em inventário, né, quando vem a dividir, e o governo criou, lá em 2001, a Lei 10.267/2001. O que é que dizia essa lei lá em 2001? Ela dizia que todas as propriedades no Brasil, acima de 1.500 hectares, elas teriam que ser cadastradas no Cadastro Nacional, georreferenciada via satélite e certificada. Mas ela dizia naquela época que era acima de 1.500 hectares. E aí o que foi que aconteceu? Ela foi baixando e muitas propriedades não ligaram muito para isso. O ano passado era até 250 hectares, até outubro. Em novembro do ano passado passou a ser acima de 100 hectares. Veja que ela saiu de 1.500 para acima de 100 hectares. Em 2019, em novembro de 2019, a lei diz que todas as propriedades acima de 25 hectares têm que cumprir esse ritual que eu acabei de falar. E aí, em 2021,
aí zero o jogo. Todas as propriedades, independente de áreas, elas têm que ter cadastro nacional, georreferenciamento, certificação e o CAR. Aí tem também o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E aí eu queria recomendar e chamar atenção exatamente para as duas coisas. Tem muita gente preocupada em fazer o CAR, porque o CAR tem um prazo até maio, foi prorrogado e agora novamente, que todas as propriedades têm que ter o Cadastro Ambiental Rural. O que é isso? Na própria Lei 10/2007, e isso é normal, todas as propriedades têm que ter 20% de reserva legal. Mas o que era que acontecia? Tinha a reserva legal só no papel, né? Se eu dizer, olha, eu tenho 100 hectares, esses 20 hectares aqui é reserva legal e tem também as APPs, que são aquelas serras, etc., que não pode mexer. O que é que acontece? Tudo bacana. O governo agora exige o CAR. A 10/2007 já disse vai até 2021 para zerar o jogo e todo mundo tem que fazer. E as pessoas estão gastando para fazer o CAR, muitas vezes, e estão esquecendo a 10/2007. Então eu aconselho, se você está fazendo o CAR, a mesma empresa que você está contratando já contrata para fazer tudo. Já faz o CAR e já faz a regularização fundiária, porque se for fazer inventário, se for fazer visão, está tudo legal, está tudo organizado. Então é interessante que a pessoa se preocupe com essa questão do CAR. Por quê? Porque você está dizendo agora que, e isso a SUDEMA tem orientado muito bem, o nosso João Vicente, é que está dando um trabalho danado, porque para fazer o CAR tem pequenas propriedades que a responsabilidade é do poder público, mas aí os municípios têm dificuldade, o governo precisa de recursos também do governo federal, que é o parceiro responsável, e aí às vezes não chega a fazer em tempo hábil. É interessante que as pessoas tenham a consciência que tem que cumprir, quem tem propriedade, a lei 10/2007, tem que fazer o CAR, e feito o CAR, o governo já criou também o PRA, que é o Programa de Recuperação Ambiental. Então foi o que você disse lá na sua terra, você disse que tem 100 hectares, 20 é reserva legal, mas lá não tem mata coisa nenhuma, tem só uma reserva dizendo que não vai plantar, não vai explorar ali. Então, feito o CAR, você cadastrou junto ao órgão ambiental de que aquela área é de preservação ambiental. Então o PRA é Programa de Recuperação Ambiental. Então aquela área que você disse na propriedade, lá no cartório e na SUDEMA, de que ela é ambiental, você vai ter até 20 anos para revegetar. Você vai ter que plantar, fazer uma plantação de nativas ou de frutíferas ou de um modelo de manejo orientado para que você explore também aquela área. Mas é interessante que todo mundo tenha essa consciência. No estado da Paraíba, nós temos um convênio, uma parceria inteligente do governo do estado com o governo federal, onde a gente já está cumprindo a lei 10/2007 em um município, que é o município de Lagoa Seca. Lagoa Seca, hoje no estado da Paraíba, é o primeiro município do Brasil que tem 100% de todas as suas propriedades, e não são poucas, porque é uma área de 95% de minifúndios. Lá em Lagoa Seca nós temos 100% de todas as propriedades cadastradas, georreferenciadas, certificadas, no sistema SGT e com o CAR. O CAR já tem de 3.400, já tem mais de 2.800 também com o CAR. Ou seja, Lagoa Seca vai ser um projeto modelo. No território da Borborema, em uma parceria também do governo do estado com o governo federal, no próximo dia 16 vai ter uma licitação para empresas de georreferenciamento, para que a gente possa fazer também a aplicação da 10/2007 em 20 municípios do território da Borborema, pegando de Queimadas até Solânia. Então, todos esses municípios vão ter o benefício dessa lei a custo zero. Até a Xerox é o programa que paga. Muito bom. Para a gente encerrar o programa, o senhor também é escritor. Isso, nas horas vagas, eu não sei se foi hora vaga ou se foi necessidade. Eu comecei na minha vida lá em Ibiara, eu sempre gostei de política, né? E a gente, dizem que desde que nasceu na cidade já é político, né? Já tinha essa história. E eu com 13 anos de idade eu já fiz o meu primeiro discurso, né? Eu tinha um tio nosso que era candidato a prefeito, o Nuno Magalhães lá em Ibiara, e eu fiz o meu primeiro discurso com 13 anos. E aí tomei gosto, minha irmã era diretora de colégio, e aí eu acabava naquelas formaturas que tinha, né, antes de ginásio, e fazia, era o orador escalado por minha irmã, e acabei gostando da retórica, né, da oratória. E comecei a juntar pensamentos, provérbios, essas coisas, e me especializar, e acabei escrevendo o livro O Segredo de Falar em Público, em 2002.
E também tinha um pouco da necessidade, né? Eu precisava organizar minha casa, minhas coisas, porque só com o trabalho a gente que é sério é difícil de fazer as coisas. E acabei fazendo o Segredo de Falar em Público, a primeira edição, fiz a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Ou seja, graças a Deus, há muito trabalho e dedicação no Brasil inteiro, nós vendemos 50 mil exemplares das 5 edições. Não foi coisa pequena. Eu te dou um exemplo. Eu mandava para a Assembleia Legislativa vou dar um exemplo prático, de Rondônia. Presidente da Assembleia, segue 2 exemplares do livro O Segredo de Falar em Público, né? E gostaria, se houver interesse, de aquisição, custa X. Se não houver, um brinde, um presente que o senhor recebe um e pode presentear o outro. Rondônia me pediu 120 livros. Muito bom. Então, isso foi pegando e a coisa... E depois de escrito esse, eu também me preocupei com isso, porque eu acho que a oratória é muito pobre, não só na Paraíba, mas no nosso Brasil inteiro, né? As pessoas, às vezes, até por odiar a política, não quer entrar nessa área. E eu acho a oratória bacana, a retórica é algo importante. E nesse livro, O Segredo de Falar em Público, eu chamo muita atenção para que as pessoas participem desse processo. E eu falava em público, depois eu me especializei a falar em público em prosa e verso. Então, eu faço, ao exemplo de Ronaldo, eu fazia o meu discurso, faço hoje o meu discurso todo em verso. Né? Eu sou um orador de palanque, né? Então, nesse livro, a gente ensina a falar em público em prosa e também, se quiser, em verso. E aí depois, pela ligação que eu tinha muito forte ao poeta Ronaldo, ele me pediu para escrever o livro, né? Ronaldo Cunha Lima, Espirituoso. Né? Ele mandou me chamar uma vez em casa e disse: poeta, eu gostaria que você se eternizasse, me eternizasse e ficasse famoso, como se diz. E eu disse: para escrever um livro sobre... Sem problema, escrevemos Ronaldo Cunha Lima, Espirituoso, um livro também nesse estilo de prosa e verso, e aí ficamos com o nosso segundo exemplar colocado na praça, e a gente torce muito para que os jovens, principalmente, que têm interesse pela oratória, né? Que, já que esse país está sendo passado a limpo, que alguém se inspire, porque a oratória, né? Dizem que o maior medo do mundo, do ser humano depois da morte, é de falar em público, né? Então, falar em público é importante, e por isso que eu escrevi esses 2 livros, e fiquei muito feliz por ter escrito isso e ter dado essa contribuição à sociedade com esses 2 livros. Eu não sei se eu quero terminar dizendo algum verso, alguma poesia. Pois quando eu tomei posse na gestão unificada, né, que era terra, pesquisa e extensão, né, eu acabei fechando meu discurso, e posso fechar aqui também dizendo: Emater, Emepa, Interpa, terra, pesquisa e extensão, as 3 em um só comando, sem ocorrer a fusão. Cada uma se completa, só o coração de um poeta para caber tanta emoção. Muito bom. Queria agradecer, então, a sua presença aqui no programa Impressões. Eu aqui agradeço, e que fique uma boa impressão para o seu telespectador, para que a gente possa aproveitar tanto na área técnica como nessa área da oratória, para que as pessoas possam se dedicar a um e a outro. O programa Impressões termina aqui. Nós queremos agradecer a sua companhia e a gente se encontra em breve. E até lá!